E pelo título do vídeo você já viu, né? Se você veio de uma família desestruturada, você vai me entender. E conforme você saber um pouquinho da minha história, você vai saber. Você vai saber não. Você vai. Ah, aconteceu isso pra mim também foi assim. Entende? Então fique aqui até o final do vídeo. Por favor, que é muito importante. Oi! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tudo bem com você? Tomando uma aguinha. Hoje eu tenho 32 anos. Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Né? Eu não sei o que você acha que é uma família estruturada, né? Que uma família estruturada não é ser milionária, rica. Pra mim, não. Uma família estruturada é um pai e uma mãe criando seus filhos com honestidade, trabalhando, fazendo a sua vida, criando seus filhos, né? Pra mim, é uma família estruturada, é isso. E eu sou a filha da quinta mulher do meu pai. Meu pai teve várias mulheres. Meu pai teve várias, tanto que a minha mãe ficou com meu pai e a minha mãe tinha 19 para 20 anos e o meu pai tinha 60. Imagina? Imagina só a diferença de idade. E a minha mãe ainda teve 5 filhos com meu pai. Eu, a minha irmã e 3 irmãos. Então eu sou a irmã mais velha, daí tem a minha irmã mais nova. E eu sou a filha, as últimas filhas, né? O último dos filhos do meu pai. Porque meu pai teve 5 mulheres. A minha mãe foi a última mulher, né? Do meu pai, porque com a idade que ele tava, tá louco, né? E conforme as histórias que a minha mãe conta, o meu pai tinha um bordel, né? Um bordel, que não sei como que é a palavra que você entende isso, uma zona, uma casa de massagem, que hoje punharam o nome disso, né? Casa de massagem, uma casa de... Não sei se pode falar essa palavra aqui, eu acho que eu vou cortar. Vou cortar, eu vou silenciar essa palavra. Vamos pôr a casa de massagem. Eu acho que é mais, né? Que você já sabe o que é. O meu pai a vida inteira trabalhou como taxista, pelo que me contam, tá, gente? Porque eu não conheci meu pai, porque ele morreu, eu tinha 4 anos. O meu pai tinha esse bordel e ele era taxista. E a minha mãe morou nesse bordel com ele, só que a minha mãe não veio desse bordel, tá? Minha mãe era uma família bem, pelo que ela conta, né? Uma família bem do interior. Nossa, se eu já me sinto que morava no interior, meu Deus, a minha mãe era bem no interior. Bem, mas imagina bem no interior mesmo. Aí o meu pai, nem me lembro como que eles se acharam com a minha mãe. Se achou com a minha mãe. E meu pai levou minha mãe pra morar com ele, porque naquela época era assim, né? Pegava, levava e... Meu, nem... Tá, imagina só, né? Coitadinha da minha mãe, mãezinha. Minha mãe é um amor, gente. A minha mãe é um amor. Uma pessoa calma. Ai, bem serena, sabe? Ela fala assim devagar, ela fala calmo, sabe? Eu tô aprendendo muito com ela. Tô aprendendo muito, porque eu até um tempo atrás, eu falava gritando, eu falava berrando, eu falava... eu sou uma pessoa agitada, sabe? Queria tudo pra aquela hora, e, ai, faça isso, faça aquilo. Ai, a minha mãe é calma, silenciosa, sabe? Aquela pessoa assim que vai fazer as coisas com calma, né? De verdade que ela tem 71 anos e tá firme e forte, né? Não se preocupa com nada. É isso que a gente tem que entender. Acontece. Meu pai foi e pegou minha mãe lá no interior e tal. E levou ela pra esse bordel. E daí naquela época era tudo um negócio da bala, né? Assim conta, né, gente? Eu não vivi isso, mas é o que conto, né? Meu pai levou ela a morar no bordel e lá ela virou, bem dizer, uma ajudante do meu pai. Ajudava a fazer comida, ajudava a fazer e tal. Pegou e engravidou do meu irmão, do meu segundo. Eu vou pular, né? Porque senão, meu Deus, é muita coisa. Eu vou ficar aqui falando horas, né? Vou resumir. Aí o que acontece? Ela engravidou do meu irmão mais velho, do segundo, terceiro, quarto. Não, primeiro, segundo, terceiro. E o meu pai era muito ruim. Muito ruim. Coitada, minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. A minha mãe sofreu. Meu pai batia nela. Era ruim. Aí ela, no terceiro filho, ela pediu uma menina. Ela queria muito uma menina. Depois dela ter a menina, ela queria sair desse bordel. Que ela não queria criar uma menina lá, né? Pelo menos nisso a minha mãe foi muito esperta, né? E o bordel, ele era... Passava na BR, assim, sabe? Era longe da cidade. E daí tudo nós fazia na cidade. Aí o que acontece? Na terceira pra quarta gestação, a minha mãe engravidou de uma menina.
Era pra ser 1 ano, 2 anos mais velho do que eu. A minha mãe engravidou de uma menina e o meu pai perguntou pra ela: Ô, e agora? Você é grávida de uma menina? Você quer morar aqui, aqui ou você quer ir pra cidade? Ficar mais perto? Eu quero ir pra... Nossa, minha mãe não precisou perguntar 2 vezes, né? Não, eu quero ir pra cidade. Eu quero ir levar a menina, criar a menina lá na cidade. Eu não vou criar, né, uma menina aqui, né, nesse lugar. Graças a Deus, fomos pra lá. Minha mãe foi pra lá, meu pai deu uma casa pra ela na cidade e tal. E ele começou. Só que nisso a minha mãe tava grávida de uma menina antes de mim. Só que meu pai era muito mulherengo, muito sem vergonha. O que acontece? Ele chegou com uma quenga lá. Me perdoe o palavreado, tá, galera? Que eu vou melhorar. Eu vou melhorar nesses palavreados aí. Chegou com uma mulher, né, lá da casa de massagem, que vocês já sabem. Chegou lá na frente de casa. Só que ele era taxista. Até então, ele tava fazendo uma corrida. A minha mãe ficou com ciúme. E o meu irmão mais velho também. Meu irmão mais velho já tinha, o quê? Uns 10 anos. Ah, ele já tinha uns 15 anos já. Uhum. Ele já tinha uns 15 anos. Aí o que acontece? Ele e a minha mãe, né? O meu irmão e meu irmão foram lá no carro bater na mulher. E a minha mãe já tava de 8 meses. Meu pai foi lá e pegou a minha mãe. Pegou a minha mãe por aqui. A minha mãe que conta essa história, tá? Pegou a minha mãe por aqui, levou ela na frente da sala de casa e ali falou um monte de coisa pra ela, né? Que não precisa falar o quê, que foi. Jogou ela de 8 meses. Resumindo, ela perdeu a criança. Era uma menina. Depois disso, veio eu. Depois levou um tempo, porque daí eu e o meu irmão, a gente é. Ele tem 40, eu tenho 32, 8 anos. Então, entre 8 anos, a minha mãe engravidou dessa menina e depois ela teve eu. Aí foi a loucura, né? Foi, nossa, uma maravilha pra ela. Uma maravilha, ela queria tanto uma menina. E ela queria uma menina. Aí, naquele tempo, eu não sei como que as mulheres faziam pra se cuidar, né? Pra não engravidar. Nem cheguei a perguntar pra ela sobre isso. Aí, o que acontece? A minha mãe engravidou de outra menina. Depois de mim. 2 anos. 2 anos. A gente tem a diferença, eu e minha irmã. 2 anos depois ela engravidou, mas ela conta até hoje que ela queria uma menina. Queria só uma menina. E veio 2. E ali começou a minha vida, né? Eu, menina nova, pra vocês terem noção, o que eu lembro mesmo da minha vida, quando era menina, criança, eu me lembro bem que eu fui... Quando meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, né? Eu me lembro bem que da igreja que meu pai foi velado até o cemitério, eu fui em cima do caixão, porque não tinha lugar. E naquela época eram umas funerárias assim, aqueles carros grandes e aberto. Tipo, o motorista aqui, o caroneiro aqui, você via o caixão ali. E hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia acho que é tudo fechado ali atrás. E na época eu me lembro bem que fui o caixão, né? O meu pai, eu em cima, a minha mãe na frente e a minha irmã no colo da minha mãe e o motorista. A igreja era perto, não era longe, assim. E naquela época, né? Não tinha essas leis, assim, que era bem rigorosas, que hoje não pode carregar criança sem cadeirinha e tal. Eu me lembro bem, eu tinha 4 anos. Eu saí de lá e fui até a igreja. Da igreja até o cemitério. Imagina só. Meu pai foi velado e tal. Passando isso, o meu irmão que veio de Curitiba achou que seria melhor levar eu pra Curitiba. Pra minha mãe ficar mais tranquila com a minha irmã. Eles acharam, eles tinham em mente que eu ia ficar melhor lá com eles. Gente, 4 anos, gente. Eu tinha acabado de perder meu pai. Imagina a energia que não tava lá. E eles queriam me tirar, né, do meu habitat natural. Eles me levaram pra Curitiba. Nessa viagem, eu me lembro bem que eu acordei não, nem cheguei a dormir, né? Eu fui pra fora e nessa parte aí, eu me lembro que eu tava me balançando numa balança e chorava, eu gritava, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu me lembro bem que quando eu fui no banheiro da casa deles, que eu comi normal, né? Fiz tudo normal as coisas. Quando eu fui no banheiro, eu peguei o papel higiênico assim, ó, e amassei na mão. Fiz uma bolinha de papel higiênico e fui me limpar. Aí a mulher do meu irmão, ela falou, não, filha, não é assim. Eu me lembro bem, gente, eu tinha 4 anos. Eu me lembro nitidamente. Não, filha, não é assim, não. Você tem que pegar o papel higiênico e dobrar. Dobrar. Aí você limpa uma vez, né?
lá embaixo, dobra e limpa mais uma vez e joga no lixo. Amassa daí e joga no lixo. Gente, eu lembro nitidamente. Me conta alguma coisa da tua infância que você se lembra e me conta aqui embaixo. Pode deixar o teu comentário aqui, que eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma coisa. Eu me lembro que eu não fiquei lá, eu chorava, 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 tanto que eles falaram, não, vamos levar ela embora de novo, porque ela não vai ficar. Eles me levaram de volta. Aí depois disso eu não me lembro de mais nada. Foi um apagão na minha mente. Um apagão, assim, com 4, 5. Eu me lembro da minha escola também, quando eu fui pro pré, me lembro bem. E daí foi passando, o meu pai, a minha família em si, a família do meu pai, eles não eram bem vistos na cidade. O meu pai, a família foi muito de me incomodar. Eles não eram bem vistos, então eu cresci com as pessoas falando que, fulano é isso, Beltrano é aquilo, fulano é isso, Beltrano é aquilo. E fui crescendo com isso. Quando eu entrei na escola, né, quando eu tava adolescente, assim, na escola, eu me lembro bem que a merendeira falou assim, a merendeira falou assim, lá vem a Siqueirinha. Era no horário do intervalo, né, na hora do almoço. Lá vem a Siqueirinha, porque o meu último sobrenome é Siqueira. E quando se falava de Siqueira, era porque fulano é, né, parente de fulano, ciclano, beltrano. Aí, eu me lembro bem, eu fui crescendo, fui entendendo, né, como as coisas são, e eu já não tinha meu pai, a minha mãe, ela deu a educação que ela recebeu, porque, gente, imagina, eu já acho que eu vim, né, eu já não tive uma educação assim legal. Não que a minha mãe não tenha me ensinado coisa certa, minha mãe me ensinou sim. Minha mãe me ensinou, minha mãe sempre, meu pai faleceu, minha mãe foi pra igreja, ela se batizou na igreja evangélica. A minha mãe sempre falava, dava o caminho, né, que era certo, que era errado. Aí, conforme a gente foi crescendo, eu fui absolvendo, fui entendendo, né, que eu era parente de ciclano, beltrano. E conforme isso se criou só eu e a minha mãe, e a minha irmã em casa. Porque meus irmãos cresceram, eles foram tudo pra vida errada. Eu não me envergonho de falar isso aqui, não. Eu tenho muito orgulho da minha família, eu amo muito meus irmãos. Eu amo muito meus irmãos, meus 3 irmãos, eu amo minha irmã, eu amo minha mãe, entendeu? Eu tô contando isso aqui pra você, de coração aberto, pra você entender que muitas vezes a maioria das pessoas, ela não vem de uma família estruturada. Ela vem de uma família, assim, totalmente acabada. E vai de você querer construir a tua família. Vai de que você querer ser uma pessoa melhor ou não. Você tá entendendo o que eu quero falar? Entende? Então hoje eu não me envergonho, eu já me envergonhei muito. Na minha adolescência, então, meu Deus, eu tinha vergonha da minha mãe, pra vocês terem noção. Eu tinha vergonha dos meus irmãos, porque, você é irmã de fulano, né? Fulano fez isso e aquilo. Entendeu? Você ser questionado porque você é parente de fulano. Tá, mas e eu? E a Adriana? Onde fica nessa história? Eu sou a Adriana. Fulano escolheu ir pelo caminho errado, eu não. E você consegue entender o que eu tô te contando aqui? E daí, conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo que meus irmãos faziam coisa errada. Pra mim, a parte mais difícil é que quando eu entendi que o meu irmão mais velho fazia as coisas erradas, meu irmão mais velho fazia as coisas erradas. Eu cresci, na verdade, desde que eu comecei a me entender por gente, o meu irmão do meio sempre foi preso. Sempre. Toda a vida preso. Porque fazia aquilo que não veio o caso ficar, né, falando. Aí, o meu irmão mais novo, porque o meu irmão mais novo, eu já tinha outra mentalidade do meu irmão mais novo. Porque ele já foi morar na cidade grande com o meu irmão mais velho, com o meu irmão por parte de pai, um dos meus irmãos mais velhos. Aí, o meu irmão sempre vinha de carrão, sempre vinha bem arrumado assim, sabe? Cabelo feito, a barba feita, roupa bem arrumada, carrão assim, bem cheiroso, o carro bem arrumado. E ele falava que trabalhava em tal lugar. E eu, menina nova, falei, nossa, que legal, quero ser igual ele, quero, né, estudar, quero trabalhar e tal. E ele sempre foi a única pessoa que sempre falou pra mim, mana, estude. Ele chegou até a pagar curso pra mim, esses cursos rápidos que tem um dia, né? Curso de secretariado, de telefonista, de recepcionista. Aí ele sempre falou, toda a vida, mana, estude. Só que chegou uma época que um amigo dele chegou lá em casa e falou, fulano foi preso. Gente, aquilo ali me quebrou. Eu nem imagino quantos anos eu tinha. Me quebrou. Você consegue entender o quão importante é você crescer numa família estruturada? Claro que um caso isolado, uma pessoa ou outra vai querer ir pelo mau caminho, mas tá tudo bem. Porque você cresce com um pai e uma mãe totalmente estruturados, né? Um pai e uma mãe que tiveram uma educação boa.
E aí, quando ele contou isso, eu não acreditei. Porque eu tinha medo que o meu irmão foi pra cidade grande e foi, né, trabalhar, foi estudar. Até então a empresa que ele trabalhava era uma empresa multinacional. Me quebrou. E conforme isso, eu fui crescendo, a adolescência foi chegando, a rebeldia também. E eu comecei a ficar rebelde. Não me orgulho das coisas que eu fiz, de jeito nenhum. Mas aconteceu, não posso mudar isso. E eu fui muito ruim. Muito ruim assim, tipo, muito rebelde. Não é ruim, eu fui muito rebelde. Eu saía pras baladas, eu comecei a sair uma vez pras baladas. Comecei a sair um dia, voltar no outro. Comecei a sair numa sexta, voltar no domingo. Gente, eu saí uma época numa sexta-feira, me lembro bem, saí numa sexta-feira, eu voltei numa terça pra casa. Olha só, eu tinha 14 anos nessa época, 13, 14 anos. E olha o quão importante é você ter uma conversa boa com seu filho, com seu sobrinho, com seu adolescente, você crescer, você ensinar desde, né, de quando a pessoa se torna. Eu acho assim, ó, que muito importante a conversa hoje em dia. Você conversar sobre tudo com seu filho, com seu adolescente desde 10 anos, a partir de 10 anos. Claro que tem casos que você tem que conversar umas coisas mais antes, umas coisas mais depois. Mas a importância da conversa. Hoje eu sei o quão importante é você conversar. Pra vocês terem noção, quando veio aquela coisa que toda mulher vem, eu não sabia. Começou ali a vir, a vir, a vir. A minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Quão importante é pra uma menina, mocinha, novinha, conversar, né? E a partir dos meus 13, 14 anos eu fui bem rebelde. Só que aí eu já trabalhava, porque a minha vida foi muito escassa com a minha mãe. A minha mãe pegava um salário mínimo, era pra comprar arroz e feijão, um macarrão e um frango, um dorso. Não sei se alguém é da época do dorso, deixa aqui. Era da época de você pedir osso no supermercado. É, altas vezes a minha mãe pedia osso pra fazer uma sopa, tirar o resto de carne que ficava no osso ali pra fazer um guisado pra nós. Sim, gente, é verdade. E nessa época, quando eu tinha... Muito importante eu falar aqui que tinha um irmão meu mais velho, 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 dos meus irmãos, assim, das primeiras mulheres do meu pai, que ele passava lá na minha casa, na nossa casa, e falava, ô fulano, perguntava pra minha mãe, né? Ô fulano, tá precisando de alguma coisa aí? E a minha mãe falava, tô precisando, né? Tá faltando isso, isso e aquilo. Tá bom, eu vou no mercado comprar. Ele ia lá, vinha com um frangão, trazia uma besteirinha, um chips, um doce, sabe, pra gente. E, só que é muito importante isso que eu falo pra você aqui. Muito importante que eu tô me abrindo com você, né? Ele falava assim, ele levava aquelas coisas pra nós e falava, mas não conte pra fulana, que era pra mulher dele. Vocês têm noção, gente, que a mulher dele não gostava. Hoje, pra mim, contar isso aqui pra você, pra mim é tranquilo, sabe? Não vem mais o sentimento assim ruim, né, que vinha antes. Eu já me libertei disso, né? Já me libertei. Sempre foi ruim. A mulher dele sempre foi ruim. E o meu irmão sempre passava, sempre quando dava, ele trabalhava muito. Sempre quando ele passava lá e fazia isso por nós. Sou muito grata, meu irmão, sou muito grata mesmo. Amo meu irmão de paixão. Agora eu me lembrei também, quando meu irmão mais novo, que era o que estudava, que trabalhava, que morava na cidade grande, vinha pra nossa casa no interior, ele comprava um frango também. Porque na época, o frango era barato, né? Ele comprava um frango, 2 frangos. E era isso que ele comprava, tá, gente? Não importava se nós tava com sabonete, eu tinha sabonete. Não importava se nós tinha vontade ou não. Entende? Você consegue entender o que eu tô te passando aqui? Talvez você esteja ouvindo isso e entendendo o que você passou também, né? O quanto é bom você se libertar de tudo isso. Aos 13, 14 anos eu fui rebelde, só que nesse meio tempo eu trabalhava, tá, gente? Um pouco antes disso, acho que com uns 11, 12 anos, eu cuidei de uma menininha. Eu era menina, eu era criança, né? Eu era uma criança, cuidando de outra criança. Eu cuidava de uma sobrinha, que hoje ela é minha filhada, e ele é meu primo, e hoje nós somos compadres, tanto da parte deles quanto da minha, que eu levei eles pra batizar meu filho. Trabalhei na casa deles cuidando dela, né? Da bebê. Ela tinha, gente, 8 meses por aí, quando eu fui cuidar dela. Entre 5 e 8 meses que eu cuidei dela. Eu cuidei dela até quase 2 anos de idade. Eu ensinei ela a andar. Eu ensino, é um amor, tem um amor grande, muito grande por ela.
Aí eu trabalhei com eles, só que o que acontece? Eu não trabalhava, eu não ganhava dinheiro. Eu morei com eles, né? Eles compravam roupa, calçado, coisa que, nossa, era raro eu ter. Eles compravam roupa, calçado, e quando tinha um evento assim na escola, tipo, tem que pagar isso lá e tal, eles davam dinheiro pra mim. Eu era como uma filha pra eles, tá? Sempre me trataram como filha. Tinha uma época que eu acho que era na oitava série, que você tinha, quando você ia pra oitava pro primeiro, não, eu minto, eu acho que é da quinta pra sexta, não era na oitava, não. Não me lembro que época que era, mas a gente ganhava não, tinha uma excursão com a escola, com toda a turma da escola, pra ir pro parque aquático, pro cinema. Você ficava altas horas no parque aquático e depois ia pro cinema. E eles pagaram pra mim. Ai, foi maravilhoso, foi muito legal essa parte ali de pré-adolescência, né? Trabalhei também nessa época em uma casa, depois que eu saí com eles, que eu comecei a ficar rebelde, né? E eles não me aceitaram mais. Eles falaram, não, Adriana, agora você não quer, né? Que eu queria começar a sair, queria começar a responder. Aí eles falaram, não, então pode morar com a tua mãe de novo. Aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa casa de umas pessoas ali, de um casal, que eles me pagavam R$ 10. R$ 10 pra mim limpar a casa deles no final de semana, era no sábado só. Gente, sabe aqueles R$ 10 que tinha aquela bolinha que era vermelha no meio? Meu Deus, pra você ver quanto tempo passou, né? Aí eu trabalhava com eles só no sábado, só que a menininha deles também era um pouco mais nova do que eu, que ela fazia. Ela pegava e guardava várias panelas de suja dentro do guarda-louça. Aí chegava o final de semana e tinha que lavar todas aquelas panelas. Eu ficava horas lavando aquelas panelas. Imagina a ideia da menininha. Aí tá, limpava a casa, eles me davam R$ 10. Como eu nunca tive uma pessoa que eu me orientasse, né, sobre a parte financeira, os R$ 10 que eu pegava eu gastava tudo em besteira. Tudo em besteira, gente. Ia lá, comprava, nossa, naquela época R$ 10 dava bastante coisa, né? Comprava paçoquinha, comprava doce, bala, pirulito, isso e aquilo, gastava tudo em besteirinha. E foi assim, um tempo bom que eu fiquei ali limpando a casa deles. Depois disso, eu estudava à tarde, sempre estudei toda a vida à tarde. Aí o meu irmão do meio já tinha casado, já tinha feito a casinha dele na frente da minha mãe e tal. A minha cunhada começou a trabalhar numa reciclagem. E ela falou, Adriana, estão precisando de gente lá, se você quiser. E eu, menina nova, queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, peguei e fui. Trabalhei lá por 15 dias. Aí o que eu fazia? Eu levantava de manhã, eu ia trabalhar, eu saía de lá às 11h30, que o meu combinado com o dono lá era 11h30. Saía às 11h30, corria direto pra casa, tomava banho, comia e ia pra escola. Veja, veja, pra vocês terem noção, eu tinha aqui uns 12, 13 anos por aí. Trabalhei por 15 dias. A mulher não me pagou, porque o combinado era trabalhar 15, corrida e já pagar. Ela não me pagou. E eu fui lá, cobrei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela não me pagou, gente. Eu trabalhei de graça pra ela. Isso que não era um valor, né? Na época era um valor bom, né? Trabalhei, bem dizer, de graça, ela não me pagou, aí já veio a primeira frustração, né? De você trabalhar e não receber. Tá, passou o tempo, eu não trabalhei mais, daí comecei a sair pras baladas. Comecei a sair, curtir com os amigos. E comecei a ser bastante rebelde nessa época, coitadinha da minha mãe, a minha mãe me perdoa por isso. Aí o que acontece? Eu comecei a sair pras baladas, saía num dia, voltava no outro, e assim por diante foi, que você já sabe como que foi. Eu tava chorando, eu tava numa balada um dia, numa escadaria, assim, era uma escadaria grande na balada, e a balada lá embaixo. Um monte de gente ali e tal, e eu tava apaixonada por um rapaz que era sem vergonha já. Sem vergonha, não queria nada sério, só queria, né, aquilo lá que você sabe que é. Eu peguei e falei assim, lá naquela escadaria, chorando por ele, porque eu sabia que ele tava com outras. Peguei, conversei com Deus. E eu toda a vida, né, com a minha mãe na igreja, né, eu acredito em Deus, né, peço, faço oração pra Deus, tudo. Aí eu pedindo, conversando com Deus, eu falei, ai Deus, olha só o meu pensamento, gente, olha só o meu pensamento. Ai Deus, me ajuda a achar uma pessoa boa, uma pessoa, né, que não judie de mim, olha com essas palavras, não judie de mim, que me ajude, né, e que cuide de mim e tal, porque eu não quero sofrer. Gente, olha os meus pensamentos de eu pedir isso. Imagina, menina nova, eu tinha 14 anos. Porque ninguém tinha me orientado, nunca. Assim, meu irmão só falou, estude. Mas, tipo, ninguém falou, né, quando você começar a ficar mocinha, foque em você,
né, estude, trabalhe, mais pra frente você tenha filhos, case, né? E eu peguei e encontrei um namorado. Encontrei um namorado que hoje é meu marido. Nós já estamos 17 anos juntos. Fui namorar com ele, a gente se conheceu em 2008, dezembro de 2008. E ele foi surgindo, foi a vida acontecendo, foi muito intenso, né? Os primeiros. Eu tava muito apaixonada por ele, gosto, né? Amo ele de paixão até hoje. E a vida passou, gente. Eu vou contar só até aqui, porque já deu 30 e poucos minutos esse vídeo, senão vai ficar muito grande. E nós estamos aí até hoje. Só que com tudo isso, eu estudei, tá? Eu engravidei depois disso, eu tive o meu... Até então, ninguém também me orientou sobre isso. Olha só o quão importante é você ter uma família estruturada. Uma família que, como eu disse pra você, não uma família rica de milhões de dinheiro, mas uma pessoa rica que você possa conversar, se abrir, entendeu? Que a tua filha, a partir dos 8 anos, você começa a conversar com ela, o teu filho, você começa a conversar com ele, pra ele ser encaminhado bem na vida, entendeu? Isso que é uma família estruturada. É isso, entendeu? Que você possa conversar quando ele tiver 10 anos, 12, 15 anos, 18 anos, primeiro emprego, sabe? Você e o teu marido, a tua esposa, você poder conversar, vocês dois, sobre todas as coisas da sua vida, entendeu? É isso que eu penso de uma família estruturada. Porque até um tempo atrás eu não pensava isso, gente. Até um tempo eu tava minha vida assim, ó. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E é assim que a maioria das pessoas vivem, tá? Tem gente que nasce, vive, morre, sem ter um objetivo na vida, sem poder assim, vai trabalhar trabalha de dia, dorme de noite, trabalha de dia, vira assim, sabe? Aquela famosa corrida dos ratos, você já ouviu falar? Corrida dos ratos, é bem isso. Então é isso que eu quero que você entenda, sabe? Que você compartilhe comigo aqui, que você põe nos comentários. Não importa quanto comentário você pôr, porque aqui o vídeo vai dar mais de 30 minutos. Conforme for recapitulando a sua mente, é bom que você escreva, que você deixe teu comentário aqui. Nossa, aconteceu isso comigo também. Minha família e tal. Minha família foi diferente. Eu fui assim e tal. Entendeu? Pra nós ter essa troca de ideia. É muito importante que você deixe teu comentário aqui pra mim, tá? Muito importante mesmo. Pra você... É importante que eu saiba também o que você pensa de uma família estruturada. Entendeu? Pra gente ter essa troca de ideia. Então, a minha vida aconteceu assim muito rápido. Tá? Então, conforme eu for postando os vídeos aqui, eu vou contando pra você os próximos capítulos. Porque aqui eu só até contei até quando eu achei meu marido. Que eu achei meu marido tinha... Eu acho que eu tinha entre 14 e 15... Não, eu já tinha 15 anos já. Eu já tinha 15 anos. Então, eu contei um resumo da minha vida pra você até aqui, até meus 15 anos. E a partir dos próximos vídeos, eu vou contar os próximos capítulos, tá? Então, é muito importante que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo pra você ver com fulano. Ó, a história da Adriana aqui, olha. Vê esse vídeo pra você ver se a tua história também não é pouco parecida. Entendeu? É isso que eu quero que você reflita. Tá bom? Então, eu vou terminar por aqui. Quero agradecer a você muito obrigada por você que esteve aqui nesse vídeo. Muito, muito obrigada do coração. Se você esteve até aqui nesse vídeo, escreva família estruturada. Eu vou saber que você esteve até aqui, tá? Muito obrigado do coração mesmo por você estar até aqui. Não se esquece, tá? Que é muito importante de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, tá bom? Ó, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!